O sol já começava a esconder suas últimas luzes atrás das imensas árvores do bairro Nobre quando Ricardo desembarcou do seu carro importado, um sorriso discreto desenhado no rosto. Ele era um jovem milionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, e estava prestes a se lançar em um experimento social tão audacioso quanto pessoal. A ideia parecia simples na teoria: fingir ser um mendigo na porta de sua própria mansão para descobrir quem, de fato, teria maior generosidade em seu círculo mais próximo. Só esperava não se surpreender demais com as respostas. Vestindo roupas surradas e sujas, que ele mesmo havia comprado em um brechó para garantir o máximo de autenticidade, Ricardo ajeitou o velho boné que escondia parcialmente seu rosto. A maquiagem não poderia faltar, olheiras marcadas, algumas pequenas manchas de sujeira pelo rosto e as mãos bem maltratadas, como as de alguém que passa dias na rua. Ele queria que ninguém reconhecesse o homem que, poucas horas antes, jantava em um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Logo na entrada de sua imensa propriedade, ele se acomodou num pequeno banco de pedra, próximo ao portão principal que se erguia imponente e segurava a misteriosa barreira entre dois mundos. Sentiu o frio da noite entrando pelos ossos, o vento suave que atravessava as folhas e a irregularidade dos passos que vinham e iam. Estava decidido. Ficaria ali mesmo, sem pedir nada, apenas esperando e observando. Quem o notaria? Quem estenderia a mão? Quem, afinal, tinha um coração que não se contaminava pelas aparências? Não demorou para que o primeiro carro parasse em frente à mansão, revelando o porte de uma família aparentemente feliz. Ricardo assistia, curioso, enquanto o motorista, distraído, mal olhava para ele, encarando apenas o painel do próprio carro. Após alguns segundos, a porta se abriu e um casal elegante desceu, seus filhos ao redor com celulares nas mãos, rindo e alheios à presença do mendigo ali tão perto. Nadinha. Passaram direto, sem sequer um olhar. Foi então que Ricardo sentiu a primeira pontada de desilusão. Equilibrando a mochila rasgada sobre os joelhos, ele continuava ali, naquele frio cada vez mais cortante. A noite avançava, e com ela, as promessas de encontros inesperados. Vários outros visitantes passaram, cada um mais apressado e indiferente que o outro. Até que, quando ele já começava a sentir que sua aposta poderia ser um fracasso, uma figura simples surgiu no portão. Era Maria, a faxineira da casa. Ela chegou com a chave na mão, pronta para entrar após seu turno de trabalho, mas algo a fez parar abruptamente. Maria olhou nos olhos de Ricardo, sua expressão transbordando empatia. Sem questionar, ela tirou de sua bolsa um pedaço de pão embrulhado em um guardanapo e, com um sorriso tímido, estendeu a mão. "Você deve estar com fome, não é?", disse ela, como se já soubesse de toda a história que aquele homem carregava em silêncio. Ricardo ficou sem palavras, emocionado diante da gentileza inesperada. Aquele gesto simples abriu uma porta dentro dele. Ele percebeu que, enquanto as portas principais da mansão permaneciam fechadas para ele, a porta do coração daquela mulher estava entreaberta, pronta para acolher sem julgar. Mas isso seria só o começo de uma noite que mudaria tudo para ambos. Ainda havia muito a ser descoberto, segredos enterrados sob o luxo e a pobreza, lealdades que seriam testadas, e um mistério muito maior do que a simples experiência social. Afinal, até onde vai a generosidade daqueles que vivem rodeados pelo conforto? Um barulho súbito quebrou o silêncio, sinalizando que ainda não estavam sozinhos. Quem estaria chegando? E o que isso traria para Ricardo e sua máscara de mendigo na porta da mansão? No instante em que ele se acomodou na calçada escura, o cenário parecia um contraponto profundo à sua vida luxuosa. A noite estava fria, e o som distante da cidade pulsava como um lembrete da realidade que ele, agora disfarçado, enfrentava. Um milionário, que até pouco tempo atrás desfrutava do conforto de sua mansão, sentia o peso do anonimato e da invisibilidade que sua nova condição impunha. Passantes apressados evitavam seu olhar, desviando o caminho como se ele fosse uma sombra incômoda naquele cenário urbano. Horas se passaram e a sensação de fome começou a apertar seu estômago, mas ele se manteve firme. Seu intuito era claro: testar a verdadeira humanidade que existia por trás das aparências e entender quantas pessoas, realmente, estenderiam a mão para alguém que, para todos, era apenas um mendigo.
Ele viu olhares desconfiados, alguns até de desprezo, enquanto a noite avançava. A sua mente trabalhava a mil, comparando aquela realidade com a segurança e o conforto que sua fortuna proporcionavam. Foi então que, quando a esperança parecia esvair-se entre as sombras, uma figura se destacou. Era a faxineira da mansão, Maria, uma mulher humilde de sorriso sincero, que ao passar por ele, percebeu algo diferente naquele mendigo. Sem hesitar, ela tirou da bolsa um pedaço de pão embrulhado em papel e se aproximou, oferecendo a comida com um gesto delicado e uma palavra calorosa. Coma, você precisa muito mais do que eu posso imaginar. O milionário sentiu uma mistura de surpresa e gratidão. Aquela atitude solitária contrastava com a frieza da noite e com a indiferença da maioria que passava apressada. Ele aceitou o pão, mas não sem antes agradecer, seu olhar encontrando dela, como se tentasse transmitir mais do que simples palavras poderiam expressar. Maria não perguntou nada, não fez julgamentos. Apenas estendeu a mão, um gesto de humanidade genuína que mais tarde revelaria uma força invisível, capaz de derrubar barreiras intransponíveis. A partir dali, uma conexão silenciosa começou a se formar. Ela continuou suas tarefas, mas frequentemente lançava olhares para ele, preocupada. Por sua vez, ele começava a perceber que, mesmo em meio à pobreza material, ainda havia riqueza na solidariedade e na empatia de alguém que não via em sua aparência um motivo para ignorar sua existência. No entanto, o que ele não sabia era que essa pequena ação de Maria geraria ondas muito maiores do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Enquanto a noite avançava e o frio se intensificava, o milionário sentiu-se mais vulnerável do que nunca. Ele sabia que aquela experiência estava apenas começando, e que a verdadeira prova de seu experimento, de sua jornada pela essência da verdadeira humanidade, ainda estava por vir. Os pensamentos se emaranhavam. Quantas outras Marias estariam escondidas por trás das aparências e quantas vezes ele havia passado por elas sem enxergá-las de verdade? No silêncio da penumbra, algo mudou dentro dele. A ideia de que a riqueza e o poder poderiam ser a única medida da vida começou a se desfazer, dando lugar a uma busca por algo mais profundo. Mas o tempo era curto, e as respostas não viriam fácil. Ele precisaria continuar seu disfarce, navegar por esse mundo desconhecido e, talvez, enfrentar surpresas que o desafiariam além do que ele podia prever. E, daquele momento em diante, cada passo que desse na calçada fria estaria marcado pelo peso dessa nova realidade. Quando a madrugada começou a despontar no horizonte, uma figura inesperada aproximou-se, quebrando a tranquilidade daquele instante. Quem seria? Alguém que enxergaria além do disfarce, ou apenas mais uma alma perdida na multidão indiferente? A resposta estava prestes a mudar tudo, e ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Ele mal conseguia acreditar no que seus olhos estavam testemunhando. Depois de horas sentado naquele banco frio, com roupas sujas e uma aparência que espantava até os mais curiosos, a única que lhe dera um sorriso genuíno e um gesto de humanidade foi a faxineira da mansão. A mesma mulher que os filhos do milionário sempre ignoravam ou tratavam com indiferença. Ela havia voltado, discretamente, com um prato simples, algo que ele não esperava receber, um pão quente e um pouco de sopa. Ele recusou se identificar, preferindo manter o anonimato naquela experiência. Era uma transformação completa, do conforto absoluto ao esquecimento total, se misturando à sombra da riqueza que ele possuía. Enquanto ele devorava a comida, seus pensamentos giravam em torno das ironias da vida. Como alguém tão próximo do luxo podia ser tão invisível para a maioria? E, mais importante, por que a única pessoa que demonstrava empatia era alguém cuja posição social é comumente subestimada? No silêncio, cortesias evitadas pelos demais finalmente desabrochavam naquela relação improvável. A faxineira, uma mulher de mãos calejadas e olhar cansado, sentou-se ao seu lado, longe dos olhos curiosos. Ela falou pouco, mas cada palavra carregava uma sinceridade rara. A maioria das pessoas aqui só olha para quem veste terno e tem carro caro, ela disse baixinho. E você me surpreendeu. Não é fácil esperar que alguém na sua posição faça isso por nós. Ele sorriu, não pelo orgulho ou pela satisfação, mas por uma sensação de reconexão com algo que há muito havia esquecido, a humanidade. Ainda assim, essa descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. O que ele poderia fazer com essa nova perspectiva?
Como poderia transformar essa pequena luz em sua vida em uma mudança real dentro daquela bolha de luxo e superficialidade? O inesperado bateu à porta quando, ao se levantar para ir embora, ouviu passos apressados. Era um dos filhos, o jovem arrogante que até então não o havia notado. Ele parou por um instante, encarando o mendigo com desdém, até que algo no olhar daquele homem, antes invisível, quebrou sua fachada de superioridade. Ei, você não deveria ficar aqui, disse o garoto, sem entender ainda por que sentia uma pontada estranha no peito. Você vai embora, não é? O milionário fingido assentiu, mas sabia que aquela conversa acabava de mudar tudo. O que parecia um simples teste se tornaria um divisor de águas para todos naquela casa. Na manhã seguinte, enquanto o sol lentamente iluminava a fachada brilhante da mansão, ele decidiu que aquela experiência não era só um ato para expor a frieza dos que o rodeavam. Era um chamado para algo maior. Algo que poderia, finalmente, transformar não só a vida da faxineira, mas a dele próprio. Mas o que ele ainda não sabia era que seu segredo estava mais perto de ser descoberto do que ele imaginava. E que, ao fingir ser um mendigo, ele despertaria paixões, rancores e alianças inesperadas dentro daquela casa, onde cada rosto escondia uma história. A campainha tocou, cortando o silêncio da casa com tensão. Quem estaria ali, tão cedo, com notícias que poderiam virar tudo de cabeça para baixo? Ele já passara horas naquela calçada fria, vestido com roupas velhas e sujas, o rosto marcado por uma barba rala que não raspava havia dias. Mesmo assim, ninguém que morasse na mansão ao lado da esquina parecia notar sua presença. Os carros reluziam sob o sol, as vozes das festas soavam lá de dentro, mas para aqueles moradores, ele não passava de um vulto invisível. O único sinal de humanidade que recebia vinha de uma senhora de cabelos grisalhos, que entrava e saía pela porta dos fundos da mansão, Maria, a faxineira. Naquela tarde, quando o vento gelado começou a se fazer sentir, ela se aproximou com uma bacia de sopa quente e um sorriso cuidadoso. Tome, filho, deve estar com fome, disse ela, colocando a tigela quase sem jeito diante dele. Ele hesitou por um momento, olhando para a comida com um misto de gratidão e vergonha. Precisava manter a fachada, mas a fome era uma companheira incansável. Aceitou, agradeceu e, ao experimentar o sabor simples daquela sopa, sentiu uma conexão que nenhuma festa luxuosa poderia oferecer. Maria não era como os outros moradores. Ela falava com gentileza, sem olhar para ele como um mendigo, mas sim como alguém que merecia respeito. Enquanto ele comia, ela se sentou ao seu lado, as mãos calejadas descansando sobre as pernas. Sabe, meu filho, as aparências enganam muito. Não são as roupas nem a casa que fazem a pessoa ser boa ou ruim. Ela olhou para ele, firme, com olhos que pareciam carregar toda a experiência de uma vida dura. Ele queria contar a verdade, mas o medo de perder aquela pequena autenticidade o impedia. Ser reconhecido como aquele milionário arrogante que evitava o contato humano não combinava com a empatia que estava sentindo naquela calçada. Já faz tempo que eu trabalho aqui, continuou Maria, suave, e vejo muita gente passar na frente dessa casa sem nem olhar para quem está na rua. É triste, sabe? A gente se esquece de olhar o que realmente importa. Ele assentiu, sentindo o coração bater mais rápido. Aquele momento simples o fazia questionar tudo o que ele acreditava sobre riqueza e solidão. Enquanto conversavam, uma carrinha preta parou em frente. Um homem vestido com terno elegante desceu, olhando ao redor com desprezo e carrancudo. Ele atravessou a rua, quase pisando no milionário disfarçado, que recuou alguns passos para evitar o contato. Maria percebeu o movimento e segurou o braço do visitante com firmeza. Senhor, não seja tão duro com as pessoas. Às vezes, só um pouco de gentileza muda tudo. O homem bufou, virou as costas e entrou para dentro da mansão, ignorando completamente a figura na calçada. Foi naquele instante que a ideia começou a se formar na mente dele. Quantas pessoas ali dentro, em suas roupas caras e sorrisos falsos, tinham a mesma frieza daquele homem? Quantos passavam sem olhar, sem perceber a dor que estava logo ali, a poucos passos da porta? O sol começou a se pôr, e a luz dourada banhou a cena com uma calma ilusória.
Ele permaneceu ali, sentado ao lado de Maria, pensando que talvez aquele experimento pudesse mudar sua vida, e de outras pessoas também. Mas o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Se alguém descobrisse que aquele mendigo na porta da mansão era, na verdade, o dono dela? E, mais importante ainda, estaria ele disposto a enfrentar as consequências do que sua escolha poderia desencadear? Enquanto a noite caía, os olhos atentos da faxineira pareciam guardar um segredo, e ele sentiu que aquela história estava apenas começando a revelar suas camadas mais profundas. A noite já caía sobre a mansão, e a casa gigante começava a se transformar numa fortaleza silenciosa, onde cada cômodo carregava o peso dos próprios segredos. O milionário, agora de aparência esfarrapada, ainda se mantinha imóvel na porta, observando tudo aquilo que nunca havia realmente enxergado de perto. Quando a faxineira, Dona Marta, voltou com a bandeja de comida simples, uma porção modesta de arroz, feijão e frango, ele sentiu uma pontada de gratidão que nenhum dinheiro poderia comprar. Ela não apenas lhe oferecia o alimento, mas uma conexão humana que lhe faltava naquele mundo de luxo e aparências. Ele olhou para ela, tentando silenciar o orgulho que por tantos anos o manteve distante das pessoas que realmente trabalhavam para que tudo funcionasse. Aceite, jovem. Você deve estar com fome, disse Dona Marta, com a voz firme, mas carregada de um carinho quase maternal. Ele hesitou por um momento, ainda desconfiado, mas aquilo era verdadeiramente diferente. Ela não estava ali por dinheiro, nem por algum tipo de lealdade estranha, era simplesmente a bondade em sua forma mais pura. Ele pegou a bandeja e, ao dar a primeira garfada, sentiu algo surpreendentemente reconfortante. Enquanto ele comia, Dona Marta sentou ao seu lado, cuidando para não ser invasiva, mas deixando claro que estava ali para ajudar. A casa, que tanto o assustava antes, agora parecia menos fria e muito mais humana. Ele pensou nas vezes que havia chutado pequenos detalhes, ignorado as pessoas ao seu redor e se fechado em seu próprio mundo de privilégios. Você nunca perguntou meu nome, comentou ela, sorrindo levemente. João, respondeu ele, sem revelar nada mais. Eu sou Marta. Trabalho aqui há quase 20 anos. Você já deve ter me visto por aí, mas nunca conversamos. Ela riu com suavidade, e algo no olhar dela dizia que aquele era um momento raro, até para alguém como ela, acostumada a ser invisível. João sentiu um peso sair dos ombros. Foi como se, ao dividir aquela simples refeição, tivesse, pela primeira vez em muito tempo, se permitido ser apenas um homem, e não um milionário intocável. Mas o que ele não esperava era o que aconteceria a seguir. Enquanto conversavam, as janelas de um dos quartos se abriram lentamente. Uma sombra surgiu por trás da cortina, observando aquela cena com um misto de surpresa e desconfiança. Quem é ele? Sussurrou a voz de uma mulher, inquieta. E por que está aqui, assim, desse jeito? Marta nem percebeu a presença, mas João sentiu o coração acelerar. Será que alguém ali na casa começaria a perceber que aquele mendigo não era o que parecia? Ou pior, que sua verdadeira identidade poderia pôr tudo a perder. Ele sabia que não poderia ficar muito tempo ali, correndo o risco de ser descoberto. O experimento que começou como uma busca pela verdade sobre a humanidade das pessoas que o cercavam, agora ameaçava expor não só suas fraquezas, mas também as fragilidades ocultas de sua própria vida. Antes que pudesse pensar em um plano para sair daquela situação, a porta principal rangeu, e passos apressados começaram a se aproximar. Marta olhou para ele com um olhar preocupado, sinalizando que o tempo estava se esgotando. Venha comigo, rápido, sussurrou ela, puxando-o para dentro. Será que a bondade da faxineira poderia protegê-lo diante dos olhos atentos dos moradores da mansão? Ou será que aquela noite traria à tona segredos que deveriam permanecer enterrados para sempre? Enquanto o jovem milionário seguia Marta pelo corredor escuro, uma certeza começava a se formar dentro dele. A verdadeira riqueza não estava no que ele possuía, mas em quem estava disposto a se tornar. O som dos passos se aproximava cada vez mais, e a porta logo se abriria para revelar uma surpresa que mudaria tudo. As semanas se passaram desde que o milionário, agora conhecido apenas por alguns poucos na vizinhança como aquele homem misterioso que costumava estar na rua, fingindo ser um mendigo.
A rotina dele na porta da mansão permanecia a mesma, e embora a maioria dos moradores da área o ignorasse ou desconfiasse dele, um único nome continuava ecoando em sua mente: a faxineira Ana. Ela era a única que não apenas lhe oferecia comida, mas também a única que se importava genuinamente. Em uma manhã fria, quando o céu ameaçava chorar e as ruas ainda estavam molhadas pela chuva da noite anterior, um milionário acordou como de costume naquela calçada. A sensação de abandono, que ele sentia durante o dia, começava a se misturar à esperança silenciosa que Ana poderia ser a chave para algo maior. Afinal, não era só comida que ele buscava ali, sob o olhar de quem passava rápido demais para notar o quanto ele precisava de um gesto humano. Naquele dia, enquanto ele ajeitava os trapos que usava para se proteger do vento, Ana apareceu carregando uma pequena sacola. A expressão no rosto dela era diferente, menos apressada, mais preocupada. Ela se aproximou, colocou a sacola na frente dele e disse, de forma hesitante: "Eu só queria garantir que você comece algo quente hoje." Não havia julgamento nas palavras dela, só um calor genuíno, que fez o milionário sentir, pela primeira vez em muito tempo, que talvez ainda pudesse encontrar humanidade mesmo na pior das situações. Foi nesse instante que ele percebeu o quanto aquela conexão era valiosa. Não se tratava mais de fingir, de experimentar a vida do lado de fora do luxo, mas de compreender o valor real da empatia e da solidariedade. Ana, a mesma mulher que durante anos varrera o chão daquela mansão sem nunca imaginar que o homem que agora lhe pedia ajuda era o dono daquilo tudo, tornou-se seu ponto de apoio, a âncora num mar turbulento de solidão. Porém, o milionário sabia que não poderia manter seu disfarce para sempre. As investigações internas na casa estavam se intensificando, funcionários curiosos começaram a notar suas ausências prolongadas e desaparecer repentino estava levantando suspeitas. Além disso, ele sentia que precisava agir para mudar a vida daquela mulher que, mesmo com poucas posses e sofrimentos próprios, não hesitava em cuidar de um estranho. Numa noite silenciosa, ele decidiu convidá-la para entrar na mansão. Ana hesitou. O olhar dela revelava uma mistura de medo e desconfiança, mas também uma esperança contida, pouco antes de aceitar o convite. Lá dentro, longe dos olhares julgadores da rua, ele começou a contar sua história, um relato sincero das razões que o levaram a se esconder atrás da aparência de um mendigo, para entender o que seu dinheiro não podia comprar. O respeito e a dignidade que ele mesma demonstrava ter. Ana escutava atentamente, surpresa e emocionada com a revelação. Por dias, aquela conversa ficaria gravada em suas mentes, modificando a percepção de ambos sobre o mundo e, principalmente, sobre si mesmos. Mais do que uma troca, aquilo era o início de uma transformação. Mas nem tudo estava tão simples. Enquanto a relação entre eles crescia, havia forças dentro da mansão que não enxergavam com bons olhos essa aproximação. O gerente da propriedade, um homem rígido e controlador, começou a notar mudanças. Primeiro, os pequenos detalhes, a porta da casa da faxineira deixada entreaberta, pequenos objetos deslocados, conversas abafadas entre Ana e o estranho. Logo, sua suspeita virou certeza, e ele decidiu que precisava agir antes que o segredo do milionário fosse revelado, e com isso, seus próprios interesses fossem ameaçados. Em uma tensão que já começava a sufocar, o milionário e Ana se viram em uma rede de intrigas e decisões que poderiam mudar tudo. Ele teria que escolher entre manter o disfarce perigoso para continuar sua missão de resgate social, ou revelar sua verdadeira identidade e arriscar perder a confiança da única pessoa que de fato acreditara nele. O que o gerente planejava e quem mais estava disposto a proteger seus próprios segredos a qualquer custo? Enquanto a tempestade se anunciava por dentro e por fora da mansão, o milionário percebeu que a verdadeira prova de sua coragem ainda estava por vir. E naquele momento, quando a noite avançava e o silêncio parecia pregar uma armadilha, Ana recebeu uma mensagem que poderia virar o jogo. A noite caía lentamente sobre o bairro nobre onde a imponente mansão se erguia, silenciosa e envolta em sombras. O milionário, ainda disfarçado com roupas puídas e o rosto sujo, observava da calçada a movimentação dentro da casa, invisível aos olhos dos ricos indiferentes que passavam apressados. Seus pés cansados mal tocavam o chão, como se a própria alma estivesse exausta daquela farsa. Naquela madrugada, a única luz que parecia brilhar para ele vinha da janela da cozinha, onde a faxineira, Maria, ainda terminava de limpar. Seus gestos eram lentos, mas determinados,
e o aroma do café fresco escapava pela fresta da porta entreaberta. Ele sentiu um calor inesperado no peito, uma esperança tênue de que ali, finalmente, alguém pudesse vê-lo além das aparências. Assim que Maria terminou de organizar a mesa, ela percebeu o vulto encostado na porta. O homem simples, de aspecto cansado, parecia invisível para os outros, mas para ela, era alguém que precisava de ajuda. Sem hesitar, abriu a porta por completo e o convidou a entrar, oferecendo um prato com restos do jantar que havia guardado. O milionário aceitou com gratidão, sentindo o sabor da comida como se fosse o mais precioso dos banquetes. Enquanto comia, Maria contou histórias simples da sua vida, trabalhos árduos, batalhas silenciosas contra o preconceito e a solidão, mas também pequenos momentos de alegria que lhe davam forças para continuar. Ele a escutava com atenção, admirado pela coragem daquela mulher que, sem riqueza, carregava a verdadeira grandeza no coração. Porém, mesmo naquele instante de conforto, ele não podia deixar de pensar na cruel realidade que o cercava. Quantas pessoas ali, dentro daquela mansão, passavam pela sua porta todos os dias e nem sequer notavam a existência daqueles considerados invisíveis pela sociedade? Quantas vezes ele mesmo havia sido ignorado, mesmo sabendo que tinha muito mais do que apenas roupas rasgadas? A conversa com Maria abriu uma ferida profunda e, ao mesmo tempo, clareou sua mente. Ele precisava ir além daquele experimento pessoal. Era hora de agir, de transformar aquela reflexão em algo concreto. Mas como? Como alcançar não só aquela casa, mas toda aquela rede de indiferença que oprimia pessoas como ele, tão próximas e tão esquecidas? Antes que pudesse responder a essas perguntas, um barulho no corredor chamou a atenção da faxineira. Ela olhou para trás e, com um gesto rápido, indicou para que o visitante ficasse em silêncio. Logo, passos elegantes desceram as escadas, e vozes começaram a se aproximar. O milionário, agora alerta, se viu obrigado a interromper seu momento de paz. Maria fechou a porta com cuidado, como quem tenta esconder um segredo. A tensão pairou no ar, e o milionário, com o coração acelerado, percebeu que aquela noite ainda guardava surpresas, algumas que poderiam mudar o rumo de tudo. Mas o que estaria prestes a acontecer? Alguém suspeitou de sua presença ali ou a bondade silenciosa da faxineira seria seu escudo? Enquanto as vozes se aproximavam mais, o mistério só aumentava. Mesmo após horas sentado na calçada da mansão, o milionário continuava ali, sentindo o peso da mistura de vergonha e esperança que o acompanhava a cada passo que dava naquela experiência. Ele sabia que não podia desistir tão fácil. Aquele teste, apesar de desconfortável, estava revelando algo que nenhum saldo bancário poderia mostrar: o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor. Enquanto a tarde passava, mais veículos luxuosos iam e vinham, mas ninguém parava para notar o homem sujo, maltrapilho, sentado na calçada. Algumas vezes, olhavam de relance, ou desviavam o olhar com um misto de desprezo e indiferença. Era como se ele tivesse se tornado invisível para os moradores da mansão, cujo mundo parecia estar fechado em um círculo de ouro e vidro. No entanto, para ele, a única luz naquela escuridão era a figura discreta que se aproximou timidamente. Era a faxineira, a senhora que todos na casa conheciam, mas que quase nunca recebia um olhar de reconhecimento. Com passos lentos e um sorriso gentil, ela se agachou ao lado dele, puxou uma sacola e ofereceu um pedaço de pão e um copo de água. "Tome, deve estar cansado e com fome", disse ela com uma voz suave, cheia de empatia. Ele aceitou o alimento sem palavras, sentindo o gesto caloroso quebrar a dureza daquele dia. Nunca imaginou que, dentro daquela mansão grandiosa, a pessoa que mais mostraria humanidade seria justamente aquela que a maioria ignorava. As horas seguintes foram um misto de observação e autoanálise. O milionário, agora com o estômago um pouco menos vazio, começou a notar detalhes simples, como a faxineira falava com carinho ao filho no telefone, mesmo exausta, como ela arrumava os cantos da casa com cuidado, sem que ninguém pedisse, como seu olhar, apesar das dificuldades, carregava uma luz de esperança. Enquanto isso, na mansão, alguns empregados começaram a comentar discretamente sobre o mendigo na porta. Alguns sentiam pena, outros, desconforto. O segurança ficou mais alerta, questionando se deveria pedir para que ele saísse.
Mas a faxineira interveio sutilmente, dizendo que talvez ele precisasse apenas de um pouco de ajuda. Sentado naquele chão frio, o milionário percebeu que, para muitos ali dentro, ele era apenas mais um problema a ser ignorado. Mas para a faxineira, ele era alguém que merecia dignidade e cuidado. E aquele sentimento de conexão simples, sincera, começou a se tornar mais importante do que qualquer fortuna que ele já teve. Naquela noite, quando as luzes da mansão se apagaram e o silêncio tomou conta do local, ele ainda estava ali, refletindo. O que ele aprendeu naquela porta era mais profundo do que qualquer lição de negócios. Era sobre humanidade, sobre perceber o que realmente importa quando as máscaras e aparências caem. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um som de passos apressados se aproximou, cortando o silêncio. Alguém vinha em sua direção, mas não era a faxineira desta vez. Era uma figura que parecia nervosa, quase desesperada. "Senhor, precisamos conversar", disse a voz, carregada de urgência. O milionário ergueu a cabeça, preparado para o que viesse. O que ele não sabia era que aquela conversa mudaria para sempre o rumo da sua experiência. "E você, o que acha que essa pessoa queria? Será uma ameaça ou uma oportunidade? Não perca o próximo episódio e descubra." Os dias seguiam, e a rotina daquela mansão não mudava muito para quem olhasse de fora. Mas lá dentro, o milionário que se fingia de mendigo começava a se transformar de formas que ele jamais esperava. Aquelas noites frias na calçada, as caras desconfiadas dos moradores do bairro e, principalmente, o único ato sincero de bondade da faxineira haviam mexido com ele mais do que ele poderia admitir. Naquela manhã, ao sair de seu esconderijo improvisado, ele notou que a casa parecia diferente, como se carregasse um peso invisível. O silêncio era cortante, e ninguém se aproximava para cumprimentá-lo. Ele sabia que sua presença ali como um sem-teto perturbava a rotina da mansão, mas também sabia que precisava continuar seu experimento para entender o que realmente importava. Enquanto caminhava pensativo, a voz suave da faxineira o chamou à distância. Ela segurava um prato simples, com uma porção de arroz e feijão, que ofereceu sem hesitar. Diferente dos outros, que o ignoravam ou afastavam, ela não via nele um problema ou um incômodo, via um ser humano. Ele aceitou a comida, mas percebeu que seu coração reagia de uma forma inesperada. Ali havia mais verdade do que em todo o dinheiro que tinha acumulado em sua vida. Nos dias que se seguiram, o milionário começou a observar atentamente. De trás do muro alto da mansão, ele via os olhares desconfiados dos funcionários, as pequenas fofocas que corriam entre eles, e o modo como a faxineira se mantinha distante, mas sempre gentil com quem precisasse. Percebeu que o mundo que ele dominava em poder e riqueza era, no fundo, uma prisão invisível feita de convenções e formalidades. Numa tarde chuvosa, enquanto o céu escurecia rapidamente, uma discussão inesperada aconteceu. O administrador da propriedade entrou na sala principal em estado de nervosismo, anunciando que algumas contas estavam atrasadas e que poderia haver cortes nos serviços essenciais da casa. O milionário, mesmo disfarçado, sentiu um aperto no peito. Ele nunca imaginara que seu império financeiro poderia ceder por conta de imprevistos tão banais. Foi ali, naquele momento de crise, que ele percebeu o valor real do que tinha. Não dos bens materiais ou da conta bancária, mas das pessoas que mantinham aquela casa viva. A faxineira, que até então havia recebido pouco mais do que ordens para limpar e silêncio para ouvir, passou a ser o único elo de esperança. Ela, com sua simplicidade, não apenas oferecia comida, mas também uma mescla de dignidade e humanidade. Decidido a agir, o milionário planejou uma reunião discreta com ela, ainda sem revelar sua verdadeira identidade. Queria entender como era possível manter a esperança em meio a tantas dificuldades, e o que ele poderia fazer para realmente ajudar, não assinando cheques, mas criando mudanças reais. Quando finalmente se encontraram em um canto reservado da cozinha, longe dos olhos curiosos, ele fez uma pergunta que nunca havia feito a si mesmo: o que te mantém forte mesmo quando tudo parece desmoronar? A resposta veio lenta, quase como um sussurro: a fé no amanhã e a certeza de que ninguém é invisível, por mais que o mundo tente fazer parecer o contrário. Naquele instante, o milionário sentiu um nó na garganta.
Sentiu vergonha das próprias falhas, das vezes que havia deixado que o orgulho impedisse que enxergasse a verdadeira humanidade ao seu redor. Ele sabia que estava diante de uma oportunidade rara, de se reinventar, de reescrever sua história. Enquanto ela olhava para ele, esperando alguma reação, ele hesitou. Deveria revelar sua identidade agora? Ou continuar no anonimato, aprendendo mais sobre a vida real? A dúvida o corroía, mas ele sabia que, em breve, teria que tomar uma decisão que mudar tudo. Porém, antes que pudesse responder, uma batida forte na porta da cozinha os interrompeu. Era o administrador, que trouxe uma notícia inesperada. Alguém estava na porta, clamando por ajuda, uma figura conhecida da vizinhança, que poderia complicar ainda mais aquela já frágil situação. O milionário e a faxineira trocaram olhares rápidos, conscientes de que aquele momento marcava o início de um novo capítulo, onde as máscaras começariam a cair de vez. O que estaria acontecendo na porta da mansão? E quem seria essa pessoa que não trouxe boas notícias? As respostas estavam mais próximas do que ele imaginava, e talvez, de uma vez por todas, ele precisasse encarar quem realmente era. A noite caiu pesado sobre a mansão, envolta em um silêncio que parecia ainda mais denso depois da movimentação do dia. O milionário, agora quase irreconhecível sob a pele suja e roupas esfarrapadas, sentava-se encostado na parede da garagem, observando a casa iluminada como um farol distante. Ele mal podia acreditar na distância que aquele experimento social havia alcançado, da indiferença absoluta às pequenas faíscas de humanidade que começavam a surgir. No entanto, o que mais lhe pesava era a constatação cruel de que, entre todos os que passavam por ali, apenas Helena, a faxineira da mansão, sequer havia notado sua presença como alguém digno de um gesto mínimo de bondade. Não era apenas a comida improvisada em um velho prato plástico, mas o olhar dela, cheio de uma ternura silenciosa, que o atingia em cheio. Aquela mulher, tão desprezada pela elite da casa, demonstrava um coração maior do que muitos que desfrutavam de todo o luxo daquela residência. Enquanto mastigava o pão oferecido, o milionário pensava nas conversas que ouvirá durante a noite. A arrogância dos filhos do dono da casa, a frieza com que tratavam os funcionários, e a superficialidade das festas nas quais ele costumava se enturmar. Tudo parecia uma farsa agora, um palco onde cada personagem interpretava um papel, menos Helena, que permanecia genuína mesmo sob as condições mais adversas. De repente, um ruído chamou sua atenção. Era o gerente da mansão, um homem arrogante e com um olhar sempre desconfiado, que descia as escadas para buscar algo na garagem. O milionário congelou, sentindo o coração acelerar. Se fosse descoberto ali, poderia comprometer todo o experimento, e, pior que isso, poderia ser ridicularizado em seu próprio território. Por sorte, o gerente lançou um olhar rápido e desinteressado, desviando o caminho para o interior da casa sem perceber a figura encostada na parede. Depois que o homem sumiu, um arrepio percorreu sua espinha, não apenas pelo medo, mas pela clara demonstração de como a indiferença era treinada e natural naquele ambiente. No meio do silêncio, um barulho de passos suaves aproximou-se. Era Helena, que, com um sorriso tímido, colocou uma xícara de chá quente ao lado dele. "Vai precisar disso essa noite", disse com voz calma, sem esperar reconhecimento. Os olhos do milionário brilharam momentaneamente ao sentir o calor humano que emanava daquela simples ação. Mas a noite ainda reservava mais surpresas. Do outro lado do portão, uma jovem curiosa observava a cena. Era a filha mais nova do dono da casa, Clara, que acabará de chegar da faculdade. Seduzida pelo mistério da figura estranha na porta, ela se aproximou mais do que poderia imaginar, prestando atenção nos pequenos detalhes daquele homem que todos julgavam invisível. Clara nunca tinha sido tão próxima das pessoas que trabalhavam na casa, mas algo naquele homem a despertava uma vontade de entender o que ele queria. Com um misto de hesitação e coragem, ela quebrou o silêncio. "Você está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" A voz saiu trêmula, revelando mais surpresa com sua própria atitude do que com a resposta que esperava ouvir. O milionário levantou o olhar, fixando-se nos olhos dela. Por um instante, a máscara caiu. Ele não era mais um mendigo, nem um estranho, era alguém que sentia, pensava e, acima de tudo, desejava mudar a perspectiva daqueles que julgavam demais e enxergavam de menos.
Estou melhor agora, obrigado, respondeu ele, com um sorriso sincero. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, um som estridente cortou o ar. Era o telefone da mansão, e a voz severa do dono da casa ecoou pela sala. Quem está aí fora? Helena se afastou rapidamente, enquanto Clara ficou paralisada. O milionário sentiu o perigo se aproximar novamente, e soube que o momento de revelar sua verdadeira identidade estava mais próximo do que ele imaginava. Mas antes que pudesse se preparar para o desafio, a porta se abriu, e a figura do pai de Clara apareceu, com olhos duros e desconfiados. Saia daqui agora, ele ordenou, sem olhar para ninguém mais. Mas o milionário, com a fé renovada nas pequenas gentilezas do dia, decidiu que não poderia mais se esconder. Levantou-se, limpou o rosto e, com voz firme, começou a contar a história que ninguém estava disposto a ouvir até então. O que viria a seguir mudaria não apenas a percepção da família sobre ele, mas abriria uma discussão profunda sobre a verdadeira exclusão social que passava despercebida todos os dias dentro daquela casa luxuosa. E você? O que faria se descobrisse quem está realmente pedindo ajuda na sua porta? A resposta está muito mais perto do que imaginamos. Já fazia horas que o homem vestido em trapos permanecia sentado no degrau da imensa mansão. Passantes apressados sequer lançavam um olhar em sua direção, ignorando completamente a figura que parecia deslocada àquela região de luxo e pompa. A única que se aproximou foi a faxineira, a senhora Maria, uma mulher de meia idade, rosto marcado pela vida, mas com olhos de uma gentileza difícil de encontrar. Ela se ajoelhou à sua frente com um pedaço de pão em mãos, dizendo com voz suave: "Você deve estar com fome, né? Tome, isso é para você." Ele aceitou a comida, um gesto simples, mas que mexeu com algo profundo dentro dele. Aquele momento revelou que, para além das aparências e das máscaras sociais, a verdadeira humanidade ainda sobrevive em pequenos atos de solidariedade. Dentro da mansão, os olhares curiosos, e em alguns casos, desconfiados, se voltavam para aquela cena inesperada. O jovem herdeiro, primo do milionário disfarçado, observava inacreditado. Como alguém que sempre teve tudo poderia estar ali, naquela situação de vulnerabilidade aparente? E, mais importante, por que apenas Maria, a funcionária humilde, havia demonstrado compaixão? Enquanto a noite caía, o suposto mendigo permaneceu imóvel, absorvendo o ar pesado de silêncio e abandono que pairava ao seu redor. Mas dentro dele, uma chusma de perguntas tomava conta. Como seria sua vida se não tivesse os recursos financeiros que agora fingia não ter? Quantas pessoas, como Maria, seriam capazes de enxergar além das aparências e estender a mão? Ao amanhecer, um inesperado som quebrou o ambiente silencioso. A porta da mansão se abriu, e o milionário, ainda no disfarce, foi surpreendido pela voz firme de seu pai, o patriarca da família. "Você sabe muito bem quem é, não? O que pensa que está fazendo?" questionou, uma mistura de desaprovação e preocupação nos olhos. Ele respirou fundo, sabendo que o momento da verdade estava chegando. Precisava provar que a lição que queria ensinar ia muito além das palavras. Era hora de revelar o propósito daquela experiência tão radical. Mas, antes disso, uma última surpresa. Maria se aproximou, com um olhar que brilhava uma sinceridade rara, e disse: "Se todos fossem como você, até os ricos entenderiam o valor da humildade." O pai do milionário permaneceu em silêncio, enquanto o jovem tirava a fantasia suja e revelava, finalmente, sua verdadeira identidade. A reação da família, da governanta, e até de alguns funcionários que observavam de longe, era um misto de choque, confusão e curiosidade genuína. O que aquele experimento causaria na dinâmica da mansão? E, principalmente, como a frase de Maria ecoaria nos corações ali presentes? Mal sabiam eles que aquela noite seria apenas o início de uma transformação muito maior, que desafiará valores, expectativas e até mesmo laços familiares. No silêncio depois do clima tenso, a voz do jovem soou firme: "Não sou apenas o que vocês veem. Hoje, aprendi que a verdadeira riqueza está em saber ver o outro." Enquanto os rostos se voltavam para ele, carregados de emoções conflitantes, uma porta se abriu em todos ali, para o novo, para a empatia, e para um futuro onde posses não definiriam o valor de ninguém. Só restava agora descobrir se estavam dispostos a atravessá-la juntos.
E você, o que faria se descobrisse que o mendigo na porta da sua casa é, na verdade, alguém que tem muito a ensinar? No próximo episódio, a verdade vem à tona, e as reações surpreendentes de todos dentro da mansão podem mudar tudo para sempre. Desde o momento em que a faxineira, Dona Celeste, ofereceu a sobra do seu almoço ao homem maltrapilho na porta, algo mudou na mansão. O silêncio gélido dos olhos julgadores e das portas fechadas foi substituído por um olhar de compaixão e humanidade. E, para o milionário que decidiu vestir a pele do mendigo, esse gesto simples se tornou a chave para uma lição que dinheiro algum poderia comprar. Dias se passaram, e o homem, que na verdade era Henrique, o herdeiro da fortuna da família, continuou seu experimento social. Celeste era a única que não o evitava, a única que lhe dava palavra amiga, alimento e um pouco da dignidade perdida. Enquanto os outros moradores da casa ignoravam a sua presença, ela o tratava como gente, sem ostentação, sem preconceito. Henrique observava tudo com um misto de tristeza e esperança. A arrogância que carregava havia sido desgastada pela experiência na pele de quem não tem nada, e pela simplicidade de um coração generoso como o de Celeste. Em cada conversa entre os dois, ele aprendia sobre batalhas invisíveis, sobre sonhos que resistem ao tempo, e sobre a verdadeira riqueza que é ser humano. Mas o verdadeiro impacto veio quando Henrique decidiu revelar sua identidade, não para se vangloriar, mas para transformar a disposição da casa. Naquela manhã chuvosa, com as mãos sujas e o rosto marcado pela ação do tempo, ele chamou todos os moradores e empregados para um encontro inusitado na sala principal. Com voz firme, falou: "Eu vivi como um mendigo. Experimentei o que é ser invisível, negligenciado, julgado pela aparência e pelo status. E descobri que a única riqueza que realmente importa é a capacidade de olhar para o outro com respeito e amor. Celeste me ensinou isso com sua generosidade silenciosa e seu sorriso acolhedor." Houve silêncio. O choque estampado nos rostos daqueles que jamais imaginaram a lição que estavam prestes a receber. Henrique continuou: "A nossa família e essa casa precisam mudar. Não podemos cultivar o orgulho e a indiferença enquanto tantos vivem na miséria. Por isso, a partir de hoje, quero que esta mansão se abra, que transformemos o que temos em oportunidades para quem precisa. E que possamos, todos nós, aprender a olhar com o coração." Celeste, emocionada, não conseguiu conter as lágrimas. Ela que sempre viveu na sombra da riqueza alheia, agora sentia-se parte de algo maior. A humildade daquele gesto abriu portas que dinheiro algum poderia destrancar. Nos dias seguintes, a mansão começou a se transformar. Henrique criou um projeto de inclusão social, empregando pessoas em situação de vulnerabilidade, investindo em educação, saúde e cultura. Ele convidou a comunidade para participar da mudança, e logo a casa que antes era símbolo de isolamento se tornou um farol de esperança. As barreiras do preconceito caíram, e a empatia ocupou o lugar do julgamento. Henrique nunca esqueceu as noites frias, os olhares atravessados, e a mão estendida de Celeste. A verdadeira transformação foi interna, um renascimento de valores que a experiência naquele disfarce revelou. E enquanto a mansão agora pulsava com vida e propósito, Henrique soube que tinha encontrado algo que jamais teria no velho mundo da riqueza superficial, a conexão humana verdadeira. Porque, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E assim, no silêncio daquela noite estrelada, sob o céu que testemunhou sua jornada, Henrique sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não pelo dinheiro, nem pelo poder, mas pela certeza de que a mudança começa no olhar que escolhemos dar ao outro. O milagre da compaixão tinha vencido. E você, já olhou além das aparências hoje? CTA, se esta história tocou você, deixe seu like, comente sua parte favorita e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Coração cintilante.